Graça e paz para você, meu amigo, minha amiga, que está me vendo aí através das redes sociais. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo a esse canal aqui no YouTube e eu quero hoje compartilhar com você a mensagem que tem o seguinte tema: a eleição de 7 diáconos. Eu vou pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 ao 7. Aí antes que você se pergunte, mas isso aí só tem a ver com quem é crente, com quem é diácono. Não necessariamente, porque eu vou falar de características que toda pessoa tem que ter. No caso de quem vai ser diácono, obviamente que isso tem que ser cobrado, mas são características que toda pessoa tem que ter. E eu quero que você fique aqui até o final para que você possa entender o conteúdo dessa mensagem. Eu quero que você seja alimentado por aquilo que Deus tem para falar contigo. Para você que assiste esse vídeo aqui no YouTube e que ainda não se inscreveu aqui no canal, quero te pedir para se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, comentar o vídeo, compartilhar, porque assim você vai me ajudar a fazer com que esse vídeo tenha um grande alcance, mais pessoas possam assisti-lo. E lembrando a você que toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo aqui para que você seja abençoado e edificado pelo conteúdo. E eu vou deixar aqui na landing page, aqui nos comentários, o link da minha landing page, no qual você vai ter acesso à sinopse de cada um dos meus livros: O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Dentro dessa landing page você vai encontrar os botões dos sites para você entrar e comprar os livros. Você vai encontrar o botão do WhatsApp para você encontrar meu telefone de contato, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, e também para você comprar o seu livro comigo também. Como é que funciona? Se você comprar pelo site, pelos sites que estão aí, tem a Amazon, tem um livro, tem estante virtual, só você entrar na landing page, você vai ver lá qual o livro que você quer, qual o site que você compra, tá tudo lá. Ali você consegue pagar com cartão de crédito, pagar com Pix, as formas que os sites disponibilizarem para você. Mas eles nem sempre eles têm promoção. Você pode dar uma sorte de ter alguma promoção ou não. Se você comprar diretamente comigo, pelo WhatsApp, a forma de pagamento é Pix, só essa. Mas em compensação, se você comprar a partir do segundo livro, eu posso oferecer um desconto para você. Quanto mais livro você comprar, maiores serão os descontos, nós podemos calcular aqui. É só você me chamar no WhatsApp. Você é que escolhe como é que você quer comprar. E vamos então passar o roteiro do vídeo para você. Eu vou fazer o anúncio do meu livro, vou falar um pouquinho sobre leitura e interpretação de texto, e vou entrar no conteúdo da mensagem. Desejo que você fique aqui até o final. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está assistindo esse vídeo aí nesse perfil agora, eu quero te pedir para me seguir. Se você não estiver me seguindo, você está sempre vendo, mas não está me seguindo. Vai, me segue aí. E não se esqueça de clicar aí, nesse coraçãozinho que tem aí para você poder deixar aí o seu apoio ao vídeo. E deixe o seu comentário também. E compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo e para que ele tenha um alcance legal. E hoje eu vou falar sobre o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Lembrando que aí nos comentários está o link da minha landing page para que você possa adquiri-lo. Vamos lá. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é um livro que foi pensado diretamente do coração de Deus para o meu coração e para eu escrever e passar para vocês a seguinte mensagem: o verdadeiro avivamento ele começa dentro de nós. O avivamento verdadeiro, genuíno, de dentro para fora. E esse avivamento verdadeiro, genuíno, de dentro para fora, se reflete na nossa vida como um todo. Por quê?
porque ele mexe com a nossa estrutura espiritual, ele mexe com as nossas emoções, ele faz com que nós consigamos rever nossos conceitos, nossos valores, analisarmos com toda sinceridade o que está de errado, sem nos deixarmos levar pelas emoções que hoje em dia, infelizmente, a liturgia de cultos de muitas igrejas oferece. Oferece um avivamento, entre aspas, que eu vejo como fake, de fora para dentro, movido por emoção, e a pessoa chora porque está tudo escuro na hora do louvor, e a pessoa chora porque aqueles louvores são tristes, melancólicos, com aquela letra repetitiva, um mantra para fazer você chorar. Ou tem aquelas igrejas que tem aquele reteté, aquela agitação e pandeiro para cá, grito para lá, e rabadam do Comanai para cá, rabadam do Comanai para lá, e que na verdade só produz emoção, não produz avivamento verdadeiro. Então aqui eu trago uma meditação profunda em 4 capítulos, cada um deles tem como título uma pergunta. Capítulo 1, o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Eu quero fazer você pensar sobre isso. O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Repleto de textos bíblicos para você meditar neles, tá? Além daquilo que eu falo a respeito do assunto. Capítulo 2. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Eu quero que você pense muito nisso aí. Porque aqui está o X da questão. Muitos pais, muitas mães estão permitindo que qualquer coisa entre nos seus lares e depois reclamam porque os filhos estão desajustados. Quando na verdade vocês que são pais e que são mães têm que zelar pelo que entra na casa de vocês, através dos meios de comunicação como um todo, através inclusive aqui da internet. Do mesmo jeito que você está vendo esse vídeo agora e está sendo edificado, tem muito pai, muita mãe que está deixando entrar um monte de porcaria dentro de casa pela internet. E eu falo sobre isso no capítulo 2, com textos bíblicos também. No capítulo 3 eu faço a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? E eu quero que você medite nessa frase, eu quero que você medite nesse capítulo, porque aquilo que nós assistimos, aquilo com as pessoas com quem nós andamos, se refletem no nosso comportamento. O que nós colocamos dentro da nossa casa se reflete no nosso comportamento. E é isso que eu quero que você pense, e está cheio de texto bíblico também. E para fechar no capítulo 4 eu vou bem específico. Por que devemos tomar cuidado com quem entra nos nossos lares? Pois é. Aqui tem muita gente que passa perrengue porque não vigia com quem entra na sua casa. Tem muita gente que passa perrengue. Então eu tenho textos bíblicos com fartura para falar sobre esse assunto, além daquilo que eu penso, minha opinião. Então, é um livro que você pode comprar, como disse, entra aí na minha landing page, o link está aí nos comentários. Você escolhe o site que você quer. Tem amazon.com.br, tem estantevirtual.com.br, extra.com.br, umlivro.com.br. Qualquer um desses você entra lá, compra, desfruta da leitura. Ou me chama no WhatsApp para você comprar, tá? Como eu te falei, lá eu posso te dar desconto a partir do 2º livro. Então, aguardo você. Desejo que Deus abençoe sua vida através da leitura desse livro. Desejo verdadeiramente que Deus fale ao seu coração. Agora eu quero falar algo sobre leitura, tá? Vamos lá. A leitura, ela tem o poder de muitas coisas, entre os quais de fazer a gente pensar e de fazer a gente aprender a interpretar textos. E nós estamos vivendo em uma sociedade que cada vez mais está encontrando dificuldades para entender o que as pessoas falam. Tá um absurdo. Ontem mesmo eu passei um sufoco para resolver um problema no meu banco. Primeiro foi no meu plano de saúde, depois no meu banco. No plano de saúde eu expressei: eu quero atualizar cadastro. Aí o cara pergunta: qual a informação? Eu peguei: eu quero atualizar cadastro. Eu já tinha dito a ele, escrito que eu queria. Aí ele perguntou: o que você quer atualizar do cadastro? Aí passei as informações que eu queria atualizar. Foi uma tortura essa conversa pelo WhatsApp para o cara entender que eu queria atualizar meus dados cadastrais. E quando no começo eu tinha falado: quero atualizar meus dados cadastrais. Era simples, era só ele entrar no sistema, abrir meus dados cadastrais e perguntar, e checar comigo.
se estava correto o nome, a grafia do nome, se estava correto o endereço, tal, tal, tal. Ele ia chegar onde eu queria cadastrar. Uma conversa que seria simples, levou um tempão. Isso para você ver. Isso foi ontem. E ontem também foi no meu banco. Entrei em contato com o meu banco e perguntei o que eu queria. Eu quero informação tal, tal, tal. Eu já tinha dito ao cara. O cara começou. Eu preciso do documento tal e tal. Mandei. Aí começou a ligação. E não sei o que. Começaram a perguntar coisas que eu já tinha respondido. E assim está acontecendo direto aí, tá? As pessoas não estão conseguindo interpretar, com dificuldade para interpretar textos. Porque estão se acostumando a não ler. Ainda é pior, né? Estão se acostumando a ver vídeos curtos. Nada contra vídeos curtos, até porque eu estou nas plataformas de vídeos curtos. Você está me vendo agora numa plataforma de vídeos curtos, de repente. O problema não é esse. Por falar em plataforma de vídeos curtos, em meus vídeos, eu quero falar o seguinte para você. Para que você possa entender com exatidão o que eu estou querendo dizer, você tem que se ligar que os vídeos que eu coloco, eles são sequenciais. Parte 1, parte 2, parte 3. Eu toda semana explico a mesma coisa. E ainda assim eu tive problema outro dia, que o cara veio querer me questionar porque eu estava sendo muito prolixo, porque ele só viu o primeiro vídeo. Que era o vídeo que eu estava explicando justamente o que eu ia fazer ao longo daquele vídeo. E eu respondi a ele, cara, vê os outros vídeos que você vai entender a mensagem. De repente o cara pode ter achado que eu dei um fora nele, mas eu não dei um fora nele, eu só orientei. Tá lá escrito, você vê que você tá vendo aí, você tá escrito, você tá vendo o númerozinho do lado 1, ou você tá vendo o númerozinho do lado 2, ou 3, é só você deduzir que o vídeo tem parte 1, parte 2, parte 3. Eu só não escrevi a palavra parte. Mas se tá o númerozinho do lado, é para você se ligar, pô, isso é parte 1, isso é parte 2, isso é parte 3. É só você acompanhar. Então toda semana eu tenho que fazer esse beabá para que as pessoas possam entender exatamente aquilo que eu quero dizer aqui na plataforma de vídeos curtos. Só que as pessoas não estão fazendo isso. E estão entendendo as coisas pela metade, não estão entendendo, estão interpretando tudo errado. Isso vai para dentro da igreja, as pessoas não estão mais lendo Bíblia. E não compram mais livros, não leem mais livros. E as pessoas interpretam errado. Eu vou te dar 3 exemplos de músicas seculares, tá? Segura aí. Obviamente que eu não vou reproduzir as músicas aqui. Primeiro que é por questão de direitos autorais, são músicas seculares e tal, e eu sou um pregador cristão, coisa e tal, isso tem gente que de repente vai se chocar. Se eu fosse colocar aqui trecho da música secular, ia ter meus irmãos em Cristo, alguns poderiam se chocar, escandalizar, e semana passada ou retrasado eu preguei sobre isso. A gente não deve ser motivo de escândalo. Então, a primeira música que eu quero mencionar é uma música de um cantor chamado Xande de Pilares. Confesso a você que eu não sei quem é esse cantor, não conheço a obra dele. Eu sei que ele canta pagode. Como é que eu descobri isso? Porque eu vi vários vídeos na internet, que inclusive de criadores de conteúdo que analisam músicas, tá? Inclusive analisando a questão justamente das letras, desses erros grosseiros de interpretação. E esse criador de conteúdo pegou um vídeo do próprio Xande de Pilares falando acerca de uma música que ele canta aí, dizendo que na verdade a música é uma carta de uma pessoa que tirou a própria vida, se é que você me entende. De uma pessoa que se desgostou com a vida, porque teve uma desilusão amorosa e decidiu que ela tinha que se desviver. Ela entendeu isso, eu vou me desviver. E as pessoas cantam isso com a maior naturalidade, a música tem uma levada bonita, eu vou me embora e tal. E as pessoas não se ligam no que estão cantando. E depois não entendem por que estão chamando tanta maldição para as próprias vidas. O próprio Xande de Pilares, ele se pergunta sobre isso. Por que as pessoas não entendem que aquela música está sendo cantada para a pessoa pensar, não é para a pessoa cantar. E a pessoa vai cantando com a maior naturalidade. Sequer interpreta o que está cantando. Outro exemplo que eu vou te dar, eu vou pegar 2 músicas da Legião Urbana. A primeira chama-se Pais e Filhos, que você já deve ter ouvido com
através do refrão. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Essa música ela começa, o Renato Russo cantando sobre uma garota que se jogou do 5º andar. Uma adolescente que se jogou do 5º andar. Ele pegou uma história real, da época que ele compôs a música. Essa música foi composta ali pelo fim dos anos 80, imagino, porque ele gravou acho que em 1989, 1990, uma coisa assim. Então, obviamente que a composição foi antes disso, 89, 88, sei lá. De um caso real, de uma menina que resolveu se jogar da janela do 5º andar, de onde morava, por causa de uma discussão com os pais. E aí ele compôs a música Pais e Filhos, que nada mais é do que a história de uma relação entre pais e filhos. E quando você analisa a letra da música, você acha que tudo que ele está falando não tem sentido, porque são frases assim soltas. Mas na verdade elas são soltas e interligadas. Ele está falando de um filho pequenininho que estava com medo, que teve um pesadelo. Aí emenda com um filho adolescente, um jovenzinho rebelde sem causa, só vou voltar depois das 3. E por aí ele vai relatando. No final da música ele vai falando eu moro com minha mãe, mas meu pai vem me visitar, são pais divorciados. Eu moro com meus pais, é o filho que mora com os pais juntos. Já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. É aquela criança que é abandonada, morando em um montão de lares adotivos. Moro na rua, não tenho ninguém, está falando de crianças abandonadas. Então, a música trata disso e as pessoas não conseguem interpretar. Acham que o Renato Russo estava doidão, que saiu escrevendo aleatoriamente, mas não. Ele escreveu tudo pensado, tudo interligado. Só você raciocinar. E ainda falando de Legião Urbana, de Renato Russo, até porque ele que era o cara que cantava e compunha, uma música chamada Perfeição. Ele compôs essa música, gravou lá por volta de 93, 94. O desgosto que ele estava com a humanidade como um todo, ele começa, vamos celebrar a estupidez humana, e ele vem falando os absurdos. E quando você pega a letra da música, você vê que o que ele escreve nada mudou. Vamos celebrar o voto dos analfabetos, as mortes nos hospitais. Ele vai falando das mazelas que aconteciam naquela época, que infelizmente continuam acontecendo hoje. E aí ele vem relatando, chega uma hora, e para vocês entenderem o absurdo, ele escreve isso e canta isso que é pra gente refletir. Mas na verdade as pessoas começam a cantar e ele fala na música, vamos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Ele ainda está dando uma bronca em quem está cantando a canção. Está chamando de estúpido quem está cantando a canção, quando na verdade não é para cantar, é para pensar. Mas é uma música que tem uma levada bacana, uma levada de rock, coisa e tal, mas as pessoas se empolgam, cantam e não entendem o conteúdo. E a outra música é dos Titãs, uma música chamada Flores. Eles lançaram essa música no final dos anos 80, tem uma pegada de rock. Então as pessoas se animam, começam a dançar e começam a cantar. Só que a música fala de morte, ele fala, flores de plástico não morrem, e aí ele fala de gente que corta os pulsos, enfim, de gente que está tentando se desviver também por causa de situações de angústia, coisa e tal. A letra é super triste, super depressiva, mas tem uma levada animada de rock, e as pessoas cantam e não pensam, não refletem, não analisam aquilo que estão cantando. E esse tipo de coisa eu trato aqui no livro Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo. O que você está permitindo que entre na sua casa? No capítulo 2. No capítulo 3, porque os nossos olhos são o espelho da alma. As pessoas muitas vezes estão tristes, depressivas, por causa disso que se alimentam. Dessas coisas que elas se alimentam. Aqui, ó, estou te recomendando mais uma vez o meu livro, Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo. Não somente para você pensar nesse sistema, para você também aprender a interpretar texto. A leitura vai te ajudar nisso. Tá bom? Então eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha uma excelente leitura. Tenho certeza que meus livros têm conteúdo para que você possa aprender. Tenho certeza que meus livros têm inspiração de Deus para que você possa ser edificado. Mas fica aqui até o final que eu vou entrar agora na mensagem. Tá? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está vendo agora esse vídeo aqui nessa plataforma, você sabe que toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. E você também sabe que os vídeos eles vêm em sequência.
Começa na sexta e eu vou até a quarta da semana seguinte. Eles vêm com o númerozinho do lado do título. 1, 2, 3 é porque é parte 1, parte 2, parte 3 e sucessivamente. Para que você possa entender todo o conteúdo da mensagem que eu quero pregar, eu quero que você siga vendo os vídeos na sequência. Assim você vai entender, não vai ficar com problema de interpretar nada. Como ainda há pouco eu falei lá na parte da leitura. Vai lá, procura os vídeos que eu fiz aí sobre leitura, dica do meu livro, procura aí, que você vai encontrar. E eu quero que você entenda a profundidade do que eu estou transmitindo para você, acerca da importância de você aprender a interpretar o que a gente está falando, o que a gente está escrevendo. Então vamos lá. A mensagem é a eleição de 7 diáconos. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu vou pregar do verso 1 ao verso 7. E eu quero lembrar você, para você me seguir aqui nessa plataforma. Você que não está me seguindo, você vê o vídeo direto aí. Clica aí para me seguir. Clica nesse coraçãozinho aí para deixar o seu apoio. Deixa o seu comentário também. Compartilhe o vídeo, porque assim você vai fazer com que esse vídeo tenha um alcance maior. Tá certo? Então vamos lá. A eleição de 7 diáconos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 ao 7. A partir de agora. Vamos lá. Verso 1. Com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estavam dando tanto alimento a elas como as viúvas de fala hebraica. Verso 2. Então, os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus a fim de dirigirmos a distribuição de alimentos. Verso 3. Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Nós colocaremos essas pessoas, esses servos de Deus, a cargo dessa questão. Verso 4. Então, poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Verso 5. Isso agradou a todos. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica que tinha se tornado seguidor de Cristo. Verso 6. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Verso 7. A mensagem de Deus se espalhava cada vez mais, e o número dos discípulos aumentava rapidamente em Jerusalém.
muitos dos sacerdotes judeus, muitos dos sacerdotes judaicos também se convertiam, também se converteram. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra e que ela se faça presente, viva e real nos nossos corações. Vamos meditar nesses minutos acerca de algumas coisas bastante importantes. Vamos lá. Existe uma deficiência muito grande nas nossas igrejas de diáconos verdadeiramente capacitados para servir o Senhor nesse ofício tão importante. Eu posso falar sobre esse ofício com toda tranquilidade, porque eu sou diácono. Vamos lá, como é que está sendo feito hoje em dia? Principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais. O que está sendo feito, algo totalmente fora do que está sendo ensinado aqui no texto. Normalmente é o pastor que cisma de indicar, ele olha para o olho azul do irmão, ele olha porque aquele irmão é parceiro dele, ele tem intimidade com aquele irmão, e aí simplesmente ele indica aquele irmão e pronto. Ele indica, e os oficiais da igreja impõem as mãos e acabou. Não há nenhum preparo para aquele irmão ser diácono, não há nenhum critério para aquele irmão ser diácono, quando na verdade o apóstolo Paulo, ele nos ensina em várias cartas que diácono tem que ser homem de boa reputação, como aliás nós lemos aqui, vamos ler de novo, não pode ser dado a vinho, tem que governar bem a própria casa, não pode ser possuidor de torpe ganância. Então você tem vários critérios, tem que ser experiente, não neófito. E você vê gente com pouquinho tempo de igreja, às vezes com meses de igreja, ou com 1, 2, 3 anos, não foi sequer experimentado verdadeiramente nas batalhas espirituais que se apresentam ao longo da vida cristã, e já colocam a pessoa para ser diácono ou diaconisa. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque essas pessoas muitas vezes não estão experimentadas suficientemente na fé, não tem conhecimento bíblico suficiente, não tem intimidade com Deus suficiente, não são cheios do Espírito Santo e não aguentam, porque muitas vezes os diáconos têm que lidar com questões complicadas, complexas. Por serem oficiais da igreja, muitas vezes lidam com questões complexas e muitas vezes as pessoas que estão ali servindo como diáconos sem esse preparo para lidar com isso, até se escandalizam. E infelizmente acabam até saindo da igreja. O que eu conheço de diácono que hoje está desviado da igreja é assim, algo assim fora do comum. Mas eu verdadeiramente eu quero que você pense com todo carinho nisso aí, tá? Como é que está sendo feito na sua igreja? Outra coisa também que acontece aí, que vem muito aí também, igrejas pentecostais e neopentecostais. Elas, não sei de onde que elas tiraram que diácono, ele é obrigado a lavar banheiro, diácono é obrigado a arrumar o templo. Deixa eu falar algumas coisas para você. Essas funções aí, elas são funções que qualquer um pode exercer, inclusive os diáconos. Mas é qualquer um. Tem igreja que tem a decência de contratar um zelador, entendeu? Ou para morar, igreja que tem condição, ou de repente para ir lá fazer a limpeza, coisa e tal. Mas tipo assim, tira essa tarefa das mãos dos diáconos, que isso não é necessariamente uma tarefa para os diáconos fazerem. E tem gente que acha que isso é assim, é um espetáculo, né? Que é o diácono que tem que pegar água para o pregador. Isso aí qualquer um pode pegar, inclusive o diácono. Qualquer um. Entendeu? Deixar lá a água lá para o pregador. Já preguei numa igreja que eu vi o presbítero se recusar a pegar água para o pregador. Ele disse que não pega água não porque ele é presbítero. Ele pregava quando ele era diácono. Agora que ele é presbítero, ele não pega água não. Não pega água para ninguém não. Caramba, um gesto de gentileza. O cara, não pego não porque eu sou presbítero.
Vou nem comentar isso. E eu preguei numa igreja que o pastor presidente da igreja foi lá e pegou água e botou água lá no púlpito para mim, para eu poder pregar. O pastor presidente da igreja. Ele não pediu para um diácono pegar. Ele foi lá e pegou água. E detalhe, você vê na Bíblia que Jesus lavou os pés dos discípulos. Não foram os discípulos que lavaram os pés de Jesus. Foi Jesus que lavou os pés dos discípulos. Pois é. Então esse texto, enfim, que eu acabei de citar, já expressa exatamente o que eu quero dizer sobre esse assunto. Então vamos lá. Então quais são as funções específicas dos diáconos dentro da casa de Deus? Aqui nós vimos que eles foram eleitos para alimentar, para abastecer a mesa dos necessitados, viúvas e órfãos. Vamos lá, eu falei de igrejas pentecostais e neopentecostais. O modelo que as igrejas batistas normalmente seguem para poder escolher diáconos é o modelo mais próximo desse aqui. Quando eu fui escolhido foi da seguinte forma: o pastor reuniu os diáconos, que já eram diáconos da igreja, reuniu, eles tinham a sua reunião mensal, e ali o pastor pediu para eles escolherem 3 irmãos no meio do povo para serem consagrados a diáconos. Eu fui um dos escolhidos. Ok. Segunda etapa do processo. O pastor levou os nossos 3 nomes, eu e mais outros 2 irmãos, para a igreja aprovar. O plenário, como a gente viu aqui. Aqui, o povo escolheu entre eles e aprovou. Então lá, os nomes foram apresentados, mas o povo tinha liberdade para rejeitar. O povo poderia chegar e rejeitar. Inclusive, nessa reunião entre o pastor e os diáconos, alguns nomes foram apresentados e foram rejeitados. Um diácono apresentou um determinado nome, os outros rejeitaram, o pastor rejeitou, 2 especificamente. E a igreja tinha essa liberdade, mas aí os nossos nomes foram aprovados, ok. Etapa 3, foi marcado o concílio. Para nossa... Minto, a etapa 3 foi marcado o nosso curso. Nós ficamos em experiência por 90 dias, 3 meses. Dentro desses 3 meses, o pastor ministrou para nós um curso semanal. Ele comprou para nós um livro chamado O Diácono e a Bíblia. Se você que está vendo esse vídeo aí é diácono, eu recomendo que você leia ele. Muito bom. Então, em cima desse livro, nós fizemos esse curso de 3 meses. Etapa 3. Etapa 4. Foi marcado o concílio, ou seja, convocados vários pastores de várias igrejas para nos fazer uma bateria de perguntas. Aí o que acontece? A igreja começou o culto, né, para nossa consagração ao ministério diaconal, enquanto nós estávamos numa sala anexa sendo sabatinados por esse concílio de pastores. E tome pergunta, perguntas e mais perguntas. Lá dentro o concílio nos aprovou, etapa 4, entramos para o templo, culto em andamento. Etapa 5, o pastor colocou a igreja em Assembleia Geral Extraordinária, como está aqui, apresentou os nossos nomes e deu liberdade para o povo fazer pergunta para a gente. Aí depois das perguntas, coisa e tal, o pastor colocou em votação, o povo aprovou. Foi assim que eu fui consagrado no ministério diaconal. E aí a última etapa foi a imposição de mãos. Os pastores todos que estavam presentes, os que participaram do concílio e outros que porventura chegaram depois, foram chamados lá na frente e impuseram as mãos sobre nós. O modelo mais próximo do que a Bíblia nos ensina. Então, o diácono, tecnicamente, na igreja, ele serve onde for necessário. Precisa de um diácono, precisa de alguém para ficar na portaria, para mexer no som, até para lavar um banheiro, como mencionei mais cedo, para pegar uma água, para de repente pegar um carro para pegar o pregador que está vindo de fora, para ficar na recepção. Então, o diácono está ali para fazer aquilo que for necessário. A palavra diácono significa servo, caso você não saiba. Então, ele está ali para servir. Não necessariamente que seja obrigação dele lavar o banheiro, como tem igreja que ensina, como tem pastor que faz. E por falar em pastor, tem pastor que não ordena diaconisa na igreja dele, porque se baseia nesse texto aqui, mas se baseia nesse texto de forma equivocada. Aqui foram eleitos 7 homens porque era uma sociedade patriarcal. Então não era costume você ter mulheres na liderança, embora a Bíblia nunca tenha condenado isso.
Se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver Débora, juíza, e foi uma das juízas mais sábias daquele tempo, dos juízes. Então, não vou nem entrar nesse debate aí não, tá? Mas vamos lá, voltando aqui. Mas é útil ter diaconisas, porque como é que um homem, ainda mais nos dias de hoje, vai, um diácono, um homem, vai na casa de uma viúva levar alimento? Ou vai dar margem para mau testemunho, vai dar margem para falação. Ainda mais nos tempos de hoje de inteligência artificial, para alguém montar um vídeo fake com esse diácono que só foi lá levar o alimento para a viúva e de repente fazer alguma montagem para dizer que o cara entrou, para fazer algo inadequado, algo inoportuno com a irmã, com a viúva, nesses tempos de hoje de inteligência artificial usada para o mal. Então temos que vigiar. Então nesse caso as diaconisas são importantes, porque por exemplo, para mandar na casa de uma viúva, por exemplo, você pode mandar uma diaconisa. Então esses pastores que eu conheci que não ordenam diaconisa, eles estão equivocados. Está faltando a eles, discernimento, sabedoria, vigilância, ainda mais nos tempos de hoje. Mas então vamos lá. As tarefas obrigatórias dos diáconos são 3, servir as 3 mesas. As outras são opcionais, eles estão ali, qualquer um pode fazer, inclusive os diáconos, como eu falei. Lavar banheiro, mexer no som, na portaria, na recepção, qualquer coisa, qualquer um pode fazer. Não é específica dos diáconos não, qualquer um pode fazer, inclusive os diáconos. Agora, aquelas tarefas que são específicas para os diáconos, biblicamente, você tem essa aqui, que é atender as mesas dos necessitados, viúvas e órfãos. Os diáconos também são responsáveis por atender a mesa do Senhor. O que é a mesa do Senhor? É preparar a ceia, os elementos para a ceia. São os diáconos que fazem isso. E só para você saber, de repente eu estou até falando em língua estranha aqui, né? Existem 4 tipos de ceia, tá? Caso você não saiba. Vou falar em língua estranha para você, porque muito provavelmente você nunca ouviu falar. Ceia livre, ceia ultra livre, ceia restrita e ceia ultra restrita. Durante muitos anos eu fui membro de igreja batista e naquela época as igrejas batistas na maioria faziam ceia restrita, inclusive a igreja que eu congregava. Até que um pastor que chegou lá, ele mudou o modelo de ceia para ceia livre. Vamos lá. A ceia restrita significa que todos os crentes batistas podiam cear na igreja. Se o crente que estivesse lá fosse de outra igreja, não podia cear. Essa é a ceia restrita. A ceia ultra restrita era só para os crentes batistas daquela igreja local. Nem se o irmão fosse batista de outra igreja, não podia cear. Era uma ceia que quase nenhuma igreja servia, mas existia. Acho que hoje ninguém faz mais isso. Nem a ultra restrita, acho que nem a restrita também. Como eu falei, esse pastor que chegou lá na igreja, ele fez a ceia livre, que é a correta. É a que é a mais próxima da Bíblia. Qualquer crente que se sinta, ele estipula, seja batizado, coisa e tal, esteja em comunhão com Deus, pode participar. E quem é que está em comunhão com Deus? Isso é cada um com Deus. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ensina muito bem sobre isso. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Não cabe ao diácono passar batido, você não pode tomar ceia. Isso não é o diácono que tem que fazer, não. O diácono está ali para servir a ceia. É a pessoa que tem que se tocar e ver se ela está realmente, se ela pode pegar a ceia ou não. É a pessoa que tem que se tocar. E a ceia ultra livre, que é a ceia que qualquer um pega. Normalmente quem pratica essa ceia é as igrejas neopentecostais em geral que praticam essa ceia aí. Qualquer um pode pegar. Não precisa nem ser crente. Basta você estar lá. Passou, você pega. Mas enfim, então para você saber, então a mesa do Senhor quem prepara é função dos diáconos. E a outra mesa é a mesa do pastor. Ah, como assim mesa do pastor? Vou te falar agora como assim. Existem igrejas que tem um pastor que trabalha em tempo integral ali na igreja. Outras não. Outras o pastor tem o seu trabalho secular. Pessoalmente eu acho que é o que tem que ser.
o pastor tem que ter o seu trabalho secular, não pode ser dependente da igreja. Até para que amanhã ou depois a igreja não esteja satisfeita com ele, mande ele embora, ele fique sem nada. Não. Então o pastor tem que ter o seu trabalho secular. Para eu não falar de coisa pior, de igreja que de repente passa a perna no pastor, dá rasteira no pastor. Eu já preguei numa igreja há muito tempo atrás, mais de uma vez que eu preguei lá, o pastor de lá era meu amigo, tal, me convidou a pregar. E um dia eu estava lá, eu fui a uma consagração, não estava convidado para pregar, eu fui a consagração, e ali Deus me mostrou em revelação, pela misericórdia dele, que ali dentro daquela igreja tinham 3 irmãos que estavam preparando uma cilada para ele perder o ministério. Ele não estava, chamei a esposa dele, entreguei. Falei que eu queria, e fui na casa dele depois, entreguei para ele. Ele meio que não acreditou em mim não, tá? Ele não me deu crédito não sei porque ele achou que eu sou diácono, porque eu não era de linhagem pentecostal, porque essa igreja é uma Assembleia de Deus, daquelas Assembleias de Deus bem tradicional. Então ele não levou fé. Mas aconteceu do jeitinho que Deus me mostrou, e foi rápido, tá? Foi papo de 2 meses depois. Aconteceu. 3 irmãos. E ainda ressaltei antes de acontecer, que um desses irmãos já era acostumado a fazer isso. Não era a primeira vez. Como é que eu sei que isso aconteceu? Porque tempo depois ele entrou em contato comigo, me pediu perdão, eu fui à casa dele, estava lá, desolado, e contou que foi exatamente como Deus me mostrou. Entendeu? Tomou-lhe uma rasteira. Então, por causa dessas coisas que eu já vi, é que eu bato nessa tecla que o pastor tem que ter o seu trabalho secular. Mas tem igreja que o pastor vive ali tempo integral, serviço da igreja, ok. Então é função dos diáconos saberem se está tudo bem com o pastor, se o pastor precisa de alguma coisa, abastecer a mesa do pastor. E também para ajudá-lo nas questões ministeriais. Tá? Então, só para a gente fechar essa parte de mostrar para você o que é o ministério diaconal. Agora vamos entrar no texto em si, que eu quero que você pense bem e analise bem. Tá? Vamos lá, vou reler verso por verso, tá? Como sempre faço para a gente meditar. Porque aqui você tem que sair com conhecimento da palavra, você não pode sair com conhecimento pela metade não. Atos 6, tá? Verso 1. Com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios e descontentamentos. Os judeus de fala grega queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estavam dando tanto alimento a elas como as viúvas de fala hebreia. Nesse verso você já vê aqui um início de dissensão no meio da igreja, uma rivalidade no meio da igreja, entendeu? Querendo surgir, que Satanás trabalha dessa forma, semeando discórdia assim, nessas pequenas coisas, tá? Que aparentemente são pequenas e acabam se tornando grandes e muitas vezes inviabilizando o ministério. Então isso nos chama a atenção, onde nós temos que vigiar com relação a isso. Não podemos discriminar dentro da igreja, ricos, pobres. Infelizmente hoje isso acontece, mas não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Lá na igreja de Corinto, Paulo critica pra caramba isso. Por isso ele relembra o que Jesus ensinou com relação à ceia. Por isso ele escreveu 1 Coríntios capítulo 11, relembrando ao povo o que é a vida cristã. Que ali alguns se reuniam, comiam com fartura e outros passavam fome. Tá? Então hoje a gente vê dentro das igrejas, infelizmente muitas igrejas ficam preocupadas em fazer missões para levar a palavra de Deus lá para fora, para ajudar com o alimento lá para fora, lá longe, lá em outro estado, até em outro país, e o irmão do lado dele lá
vai para casa e não tem um arroz e um feijão para botar na mesa. Está errado. A própria Bíblia diz que se você não atende os domésticos da fé, você negou a fé e é pior que o infiel, é pior que o descrente. Então, temos que estar ligados e atentos ao redor que acontece dentro da nossa igreja, né? Dentro ali do nosso templo ali, tá? Para que todos ali sejam atendidos de forma equalitária, tá? Não pode haver distinção. Vamos ler o verso 2. Se liga aí. É muita coisa ainda para a gente meditar. Olha o verso 2. Então, os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus a fim de dirigirmos a distribuição de alimentos. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. Olha, eu conheço ministérios cujos pastores estão sobrecarregados fazendo tudo porque o seu corpo de obreiros e diáconos é omisso. Não tomam atitude, não é proativo. Então fica o pastor se arrebentando para fazer tudo. Para pregar, para fazer obra, para distribuir alimento, para não sei o que, para não sei o que lá. Está errado. Você vê isso lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, que Jetro, sogro de Moisés, chamou a atenção dele. Moisés, tu vai morrer se tu ficar desse jeito e sobrecarregado. Delega tarefas. Tem pastor que abraça tudo para fazer porque não delega. Às vezes não delega porque também tem diácono que não se oferece para trabalhar. Às vezes o próprio pastor vê que ele qualificou mal os diáconos que ele tem e aí fica sobrecarregado. Então, na verdade, se você aí está vendo aí entender, você tem que se ligar que se você é pastor, está me vendo aí, você tem que se preocupar em se alimentar espiritualmente para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus e deixar essas tarefas operacionais para outros fazerem. Você tem que chamar os seus obreiros, seus diáconos, para pegarem no arado. Você tem que delegar tarefas. Você tem que cobrar que as tarefas sejam cumpridas. Eu tive um pastor que disse assim, certa vez numa reunião de diáconos: eu não quero diácono que me traga problema, eu quero diácono que me traga solução. E nós como diáconos na igreja que eu congreguei, nós fazíamos isso. Nós só passávamos para o pastor situações que nós não conseguimos resolver, tipo, visita algum irmão que porventura estava afastado da igreja, coisa e tal. Aconteceu, um irmão chegou, não, eu quero a visita do pastor. Então nós passamos, pastor, o irmão quer a visita do senhor. Nós fomos lá, coisa e tal, conversamos, mas o irmão quer a visita do senhor. Não teve jeito, tivemos que passar para o pastor. Outra situação, uma situação mais complexa, mais grave, que envolveu disciplina e tal, tivemos que passar para o pastor. Era um troço muito sério. O pastor tinha que ter a palavra ali. Já um outro caso que envolveu um grupo de jovens, de adolescentes que se envolveu numa briga num futebol de fim de ano, foram jogar bola com a galerinha de jovem que não era crente, deu ruim, deu briga, deu pancadaria, coisa e tal, chegou ao conhecimento nosso, foi iniciativa minha, chamei 2 diáconos, chamei os jovens da igreja que se envolveram na pancadaria e resolvemos ali, não precisamos levar para o pastor, ali nós resolvemos, eles ali se perdoaram, coisa e tal, mas nós avisamos a eles, se acontecer de novo, nós vamos levar para o pastor. Qualquer uma coisa que vocês aprontarem, seja lá o que for, nós vamos passar para o pastor e aí vai ter a disciplina. Passou um tempo, um deles aprontou algo lá também sinistro, aí eu cumpri a palavra. Reuni os diáconos, chamei ele, eu te avisei no dia. Aí o pastor teve que entrar em ação, porque aí a disciplina é do pastor, não é dos diáconos. Então é cada um no seu lugar. Mas é importante as pessoas saberem disso. Até aqui, você de repente está vendo esse vídeo, você não tem nada a ver com diácono, não tem nada a ver nem com crente.
pode não estar entendendo, mas eu quero que você entenda agora aqui, ó, o verso 3, olha a qualificação exigida para que as pessoas pudessem ser consagradas ao ministério diaconal. Se liga aí, presta atenção, olha o verso 3. Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Nós colocaremos esses servos de Deus a cargo dessa questão, a questão da distribuição dos alimentos. Então você prestou atenção nas qualificações? Homens sábios, cheios do Espírito Santo e de bom testemunho. Olha, questão de ser de bom testemunho, isso é obrigação de qualquer um, não tem nada a ver nem com religião. As pessoas têm que saber que você é uma pessoa do bem. Então eu estou falando para você que está vendo esse vídeo aí, depois você não é diácono, você não é nem crente, você tem outra religião, não tem religião nenhuma, sei lá. Mas ter boa conduta, ter bom caráter é para qualquer um, qualquer religião, sem religião, não interessa. Isso vai além da religião. Ter bom testemunho, ter bom caráter, ter boa índole, ter boa reputação. Ser sábio também, não tem nada a ver com religião não. Tá? Não tem nada a ver com religião não. Cheio do Espírito Santo também não tem a ver com religião, tem a ver com comunhão com Deus. E comunhão com Deus, ela está além da religião. Parece contraditório o que eu estou falando, mas não é não. A Bíblia nos tem exemplos para nós lá. Parábola do trigo e do joio, Jesus fala muito claro sobre isso aí. Tem gente que está dentro da igreja que é joio, que não é convertida, que está ali para destruir, coisa e tal, e vai para o inferno. Jesus fala isso também lá nas bem-aventuranças de Mateus 7, a partir do verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, está lá no reino do céu. Então, tipo assim, nem tudo que reluz é ouro. Então, ser cheio do Espírito Santo começa na sua casa, sua intimidade com Deus, e ter intimidade com Deus, como eu disse, está além da religião. Além da religião. Só para constar, não sou desigrejado não. Graças a Deus eu congrego em um ministério, na Terra Ferida, Nova Iguaçu. Mas, como eu disse, inclusive eu defendo isso nesse livro aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu defendo isso, que esse avivamento começa dentro de casa. Aquilo que a gente vê na televisão, ouve no rádio, na internet, nossa conduta, nossas amizades, entendeu? Então é nisso que eu quero que você pense. E leia as cartas de Paulo, que Paulo fala pra caramba sobre isso. O diácono tem que saber governar bem a sua casa. Como assim? Pô, ele tem que ser o exemplo dentro de casa. O cara às vezes é um tralha dentro de casa. A mulher de repente é uma tralha dentro de casa, aí vai virar diaconisa. Tem um testemunho horroroso dentro de casa, no meio da vizinhança, no meio da família estendida ou parentela, como a gente costuma falar. O testemunho é péssimo, o testemunho é horroroso. Aí como é que você vai colocar uma pessoa dessa para ser diácono ou diaconisa? Ah, mas como é que tu vai saber? Ué, se tu vai colocar alguém para o ministério diaconal, tu tem que pesquisar quem é a pessoa. Tem que ir lá perguntar a família da pessoa. Fizeram isso comigo quando eu fui consagrado no ministério diaconal. O pastor veio à minha casa com alguns diáconos para conversar com a minha mulher, para saber quem eu era dentro de casa. E eu não fiquei chateado, não, pelo contrário. Tem que fazer isso mesmo, tem que saber. Se todo pastor fizesse isso, muita gente que hoje é diácono, é presbítero, nem passaria de ser, não deixaria de ser membro de igreja, não pegaria nenhum ministério. Se todo pastor fizesse isso, checasse as credenciais de quem vai pregar lá na sua tribuna, no seu púlpito, muitos desses pregadores itinerantes que andam por aí, hoje não pregariam nem dentro da própria casa, de tão péssimo testemunho que eles dão, de tão péssima é a conduta deles. Tão péssima que é a conduta deles. Isso é só para você saber. Então Paulo fala pra caramba.
tem que saber governar bem a sua própria casa, dar bom testemunho. Tem gente que acha que governar bem a sua própria casa significa botar todo mundo dentro da igreja. Olha, se você faz a sua parte, cria seus filhos, enquanto são crianças e adolescentes, eles não têm o que querer. Se você ficar nessa, filhinho, fica em casa mesmo. Aí depois ele cresce e vai ser o teu motivo de vergonha, porque tu não corrigiste teu filho lá de criança. Não o ensinaste no caminho do Senhor. Tá? Tu não o levaste ele à igreja enquanto era criança. Isso é obrigação sua. Você tem que cuidar disso. Falo disso também aqui. Aí na idade adulta ele escolhe. Agora, você não somente tem que ensinar, levar para a igreja, mas dentro da sua casa você também tem que ter a conduta ilibada, como a Bíblia fala, Paulo fala pra caramba sobre isso. Dentro da sua casa você tem que ter bom testemunho, boa conduta. Eu li aqui para você, bom testemunho. Aí o seu filho escolhe, sua filha escolhe se ele quer continuar caminhando com Cristo ou não, a escolha é dele. Mas você tem que fazer a sua parte enquanto ele é criança, enquanto ele é adolescente, que não tem o que querer. Tem o que querer. Entendeu? É você que é o chefe da casa, é o dono da casa. É você que conduz. Na idade adulta ele escolhe o que ele quer. Mas você fez a sua parte. Tanto levando como dando testemunho. Então, governar bem a sua casa, então estou explicando isso que é para corrigir muitas vezes interpretações equivocadas. Não neófito, como eu falei no começo, ou seja, não pode ser alguém com pouco tempo de vida cristã, pouco tempo de crente, já virar diácono, não pode ser neófito. Não pode ser dado a vinho. Paulo fala sobre isso. Não pode ser possuidor de torpe ganância. São algumas das características. E esse tipo de coisa é para qualquer um. É o tipo de conduta que é exigida de qualquer um. Não é somente dos diáconos, não. Isso é para qualquer pessoa. É por isso que eu convoquei você, mesmo que você não seja crente, para que você medite nisso aí, para qualquer pessoa. É muito legal quando a pessoa é apontada, poxa, aquele ali é um exemplo, caramba. Não importa se ele tem ou se não tem religião, mas aquela pessoa ser apontada como um bom exemplo, pô, é muito legal isso aí, é muito bacana, muito edificante. Fico muito feliz quando a gente tem aí na sociedade pessoas assim, as quais você pode apontar como um bom exemplo. Então, vamos passar para o verso 4. Vamos lá. Verso 4. Então, poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Aqui, ó, os apóstolos estão ressaltando qual é a missão deles. Que eles não podem ficar sobrecarregados, tendo que orar, ensinar, pregar e, na por cima, cuidar da distribuição de alimentos. Ressalto aqui, você, pastor, não entra numa de abraçar o mundo com as pernas, não. Aí depois você não entende por que dentro da sua casa, a sua vida está uma bagunça. Você vive o tempo todo enfiado na igreja. Tudo é contigo. Tudo é contigo. Quer abraçar o mundo com as pernas. Isso vai para qualquer um que tenha liderança. Falei aqui para o pastor, porque aqui estou falando dos apóstolos, pastores, mas isso vai para qualquer um. Você vai quebrar a cara. Há muitos anos atrás eu era solteiro, aqui na igreja que eu me converti, como eu falei, eu era solteiro. E naquela época, a igreja era grande, tinha membro pra caramba, tinha um montão de conjunto, coisa e tal. Depois do culto da manhã, tinha um conjunto de jovens, que já era até um coral jovem na época, de tanto jovem que tinha, o dirigente transformou o conjunto em coral jovem. A gente ensaiava depois do culto. E ele queria 2 horas de ensaio. Então o ensaio acabava tarde. Era coisa para acabava tipo o culto acabava tipo 11h30. A gente emendava com o ensaio, então era comum de sair da igreja tipo 1h30 da tarde, mais ou menos. Dependia da hora que começasse o ensaio, né?
Aí, depois do ensaio desse conjunto, uns dois rapazes, dois irmãos lá do conjunto, dois jovens, resolveram criar um outro conjunto. Eles não só faziam parte daqueles, eles queriam criar um outro conjunto, que eles queriam tocar. Porque tinha uma galera que tocava com isso e tal, eles não tinham espaço para tocar. Então um tocava guitarra, outro tocava bateria. E eles queriam um baixista e cismaram que o baixista tinha que ser eu. Porque segundo eles, Deus revelou a eles que o baixista tinha que ser eu. Só que eu não tocava baixo. Eu mal arranhava um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si no violão, muito mal, estava começando. Mas Deus revelou a eles que tinha que ser eu. Eu no começo não levei a sério, que eu não queria ficar lá até altas horas do domingo lá ensaiando. Poxa, cheio de fome, eu queria ir para casa comer, descansar, porque a igreja tinha muita atividade à tarde, ar livre, evangelismo, né? Tinha união de mocidade, coisa e tal. Era puxado. Por isso que eu ressaltei, eu era jovem, eu tinha 20 anos. Até que no culto da vigília de 31 de dezembro daquele ano, que foi 1986, Deus falou no meu coração que eu deveria aceitar o convite deles. Eu passei 2 meses rejeitando. Aí quando acabou aquele culto, eles estavam lá, falei com eles, pô, eu aceito o convite de vocês. Aí eles oraram, agradeceram a Deus. Aí no domingo nós ensaiamos, eles me ensinaram ali a tocar 2 músicas no baixo. Toquei, aí o dirigente me chamou para tocar na igreja. Então, aí acabei começando a tocar baixo na igreja também. Mas, só que esse dirigente era um cara casado, com 2 filhos pequenos, era um cara que tinha um emprego que exigia muito dele, ele estudava música, na faculdade de música, então ainda se ocupava, ainda tinha um outro conjunto um sábado à tarde que ele participava, eram 2 casais, eu e a minha noiva, ele com a esposa dele. Ainda tinha esse conjunto, e ainda tinha um coral da igreja que ele ensaiava. Aí ele cismou de querer entrar para esse conjunto, para tocar teclado. Ele estava começando a aprender a tocar teclado, ele cismou de entrar para tocar. Quando ele foi participar do primeiro ensaio com a gente, o filhinho dele chegou lá na igreja falando que a mãe dele estava chamando. Sendo que, como a gente tinha uma certa intimidade, ele tinha comentado que o casal estava enfrentando problema no casamento. A esposa estava cobrando. Por quê? Porque a esposa não tinha mais o marido dentro de casa. Era igreja, 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 e toma, e faz tudo, faz tudo, faz tudo. Ele queria ficar, eu falei, não, cara, tu vai embora agora. Eu falei para ele, não, você vai embora agora para casa, vai atender teu filho. Você é casado, seu ministério é família, ó. O guitarrista é solteiro, o baterista é solteiro, eu sou solteiro, nós não temos obrigação com ninguém. O guitarrista nem namorada tem, o baterista nem namorada tem, eu tenho uma noiva, mas noiva não é esposa. Então, você é casado. Aí ele acabou indo. E tempos depois ele comentou comigo que aquilo ajudou a salvar o casamento dele. A mulher dele estava até pensando em meter o pé. É a RDM que eu falo toda hora aqui. Receita para dar, o M você já sabe o que é, aquela palavrinha de 5 letras que eu não posso falar aqui. É a pura RDM. Então, não podemos acumular tarefas. Eu já abri mão de fazer coisas na igreja quando eu trabalhava em 2 empregos, porque eu, casado com filhos, eu tinha que dar atenção aos meus filhos. Primeiro ministério é família, na igreja não. Eu tive problemas também no meu casamento, porque isso muitos anos depois, eu já casado com filhos, tinha um dirigente do Ministério do Louvor que queria que depois do culto da manhã a gente ensaiasse, e a minha esposa queria que a gente almoçasse em família. Isso foi um salseiro da minha vida. Chegou a um ponto que eu tive que sair do Ministério do Louvor. Não deu. Eu escolhi sair do Ministério do Louvor. Eu saí. Que depois desse dirigente chegou um outro que foi pior ainda. O cara queria sábado à tarde manter a gente preso lá dentro da igreja até 11 horas da noite. Quer dizer, como é que pode isso? Com estudo disso, daquilo outro. Eu meti o pé. Não vai rolar sobre isso. Então, por isso que Paulo fala, quem é casado cuida das coisas de casa. Quem é solteiro cuida das coisas do Senhor. Não é que quem é casado não possa trabalhar,
Mas quem é casado tem que saber que o primeiro ministério é dentro de casa, é família. Você não pode querer abraçar as coisas para fazer tudo. Vontade a gente tem. Vontade eu tinha de fazer um montão de coisas, mas nem tudo que é vontade a gente pode exercer, não. Tem que ter disciplina, sabedoria. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, para nós entendermos a profundidade. Vamos para o verso 5 agora. Vamos lá. Minha internet agora resolveu deixar. Amém. Isso agradou a todos. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica que tinha se tornado seguidor de Cristo. Nesse verso 5 eu quero fazer uma observação aqui bastante interessante. Eu já ouvi de alguns pastores dizerem que diácono não pode pregar na igreja. A igreja dele, só quem prega é de presbítero para cima. Eu não sei que Bíblia que ele leu, que esses pastores estão lendo aí, que estipulam que o diácono ele é para fazer trabalho braçal. Lavar banheiro. Na concepção deles, o diácono tem que lavar banheiro, tem que ficar na portaria. Não pode pregar. E o interessante é que aqui eu li dois nomes de diáconos aqui que eram pregadores. Estevão, um super pregador da palavra de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e em breve eu vou pregar sobre ele, tá? Já deixei separado o texto que em breve eu vou pregar sobre ele. E Filipe. Filipe também é um pregador. Foi ele que evangelizou o eunuco. Tá? Ele também pregou para o etíope. Então Filipe era um pregador. E era um diácono. Então não há nenhum impedimento bíblico para que um diácono venha pregar a palavra de Deus. Não sei que Bíblia é essa que esses pastores andam lendo por aí, para estipular isso. Se você souber que Bíblia é essa, você me diz. É uma Bíblia, de repente, diferente da que eu tenho. Não sei. Não sei. Se eles tirarem essas ideias das profundezas do intestino deles também, eu não sei. Mas me perdoe o sarcasmo, mas não pude deixar de fazer esse comentário sarcástico. Enfim, é só essa observação aqui que eu queria fazer acerca do verso 5. A igreja escolheu então, tá? Como eu falei, foram escolhidos 7 homens, não porque não pode ter diaconisa, é porque naquela época eles viviam numa sociedade patriarcal. As mulheres tinham pouquíssima representatividade. Eu diria que representatividade próxima a zero. Próxima, não zero. Porque no mesmo livro de Atos dos Apóstolos você vai ver que Dorcas era uma mulher que era muito querida. Quando ela morreu, houve muita choradeira entre elas, que era uma mulher que trabalhava muito na obra de Deus, a ponto de Pedro entrar na casa dela e ressuscitá-la. Tá? Mas não era comum. Mas não que esteja errado. Como eu falei ainda há pouco e repito, nós estamos vivendo um tempo muito difícil e que temos que ter sabedoria sim, tá? De termos diaconisas, tá? Servindo para atender, por exemplo, essas irmãs que estão viúvas, que foram abandonadas pelo marido. Não pode o homem chegar lá. Imagina, eu, diácono, homem, na casa de uma mulher levar alimento. Estou arrumando sarna para me coçar, né? Como eu disse, ainda mais com esses tempos de hoje de inteligência artificial. Para montarem vídeos, pegarem de repente a irmã saindo da casa para me receber, me colocar para dentro de casa para eu poder levar o alimento. E de repente eles criarem algum avatar de inteligência artificial para dizer que eu e aquela irmã estamos fazendo coisas inapropriadas, porque a inteligência artificial pode criar muita coisa. Então nós temos aqui vigiar. Então é interessante mandar diaconisas fazerem isso. Fica aqui um alerta e fica a dica para os pastores aí que
tem essa cabecinha fechada com relação a ordenar diaconisa, para rever seus conceitos quanto a isso. Parar de enxergar a vida com óculos cor-de-rosa, tá? Porque tem pastor que está enxergando a vida com óculos cor-de-rosa. Tem pastor que está enxergando a igreja, o corpo de Cristo, com óculos cor-de-rosa. Nem Jesus fez isso. Jesus alertou pra caramba com relação a trigo e joio, fiéis e infiéis, benditos e malditos. Nem Jesus enxergava a humanidade com óculos cor-de-rosa. Então, fica a dica aí, pastor. Vamos para o verso 6. Vamos lá. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Tem gente que está se levantando e para fazer as coisas e tipo assim, não está sendo abençoado. Simplesmente, eu quero fazer, vai e faz. Abre igreja, vai e faz. Abre um trabalho, vai e faz. Não para pedir ao pastor para orar por ele, para impor suas mãos. Fica a dica aqui, tá? Se você quer ser abençoado naquilo que você quer fazer, você realmente é servo de Deus, você quer exercer um ministério, converse com o seu pastor, peça auxílio ao seu pastor, peça a bênção do seu pastor. Fica a dica, hein? Verso 7, para nós encerrarmos essa mensagem. A mensagem de Deus se espalhava cada vez mais, e o número dos discípulos aumentava rapidamente em Jerusalém. Muitos sacerdotes judaicos também se converteram. Bem, esse verso 7, ele nos traz só uma meditação. As coisas funcionam melhor na casa de Deus quando cada um ocupa o seu lugar. Tá? As coisas funcionam melhor na casa de Deus quando o pastor ele se prepara espiritualmente em oração, no conhecimento da palavra de Deus, para ele poder pregar, para ele poder ensinar. Ele não está preocupado em contratar pedreiro para poder fazer a obra lá. Ele não está preocupado em levar alimento para os necessitados. Ele não está preocupado em visitar os que estão afastados. Ele está concentrado ali em executar as tarefas dele como pastor. Tá? De orar, de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de se colocar em gabinete à disposição, se reservar a dias e horários para atender os irmãos no gabinete. Entendeu? Os diáconos cumprindo com o seu papel, fazendo aquelas coisas para ajudar o pastor. Entendeu? Visitar os afastados, cuidar da mesa dos necessitados e tal, ver o que precisa fazer dentro da igreja. Não só os diáconos, mas outros irmãos também. Temos obreiros. Existem igrejas que consagram obreiros. Igreja Batista, que é a minha escola, 30 anos, não tem isso de consagrar obreiro. Você só consagra diácono e você tem o pastor. Mas as pessoas trabalham, mesmo sem ter o cargo. As pessoas metem a mão e fazem. Isso não impede ninguém de fazer. E muitos irmãos da Igreja Batista passaram a vida toda sem ter sido elevados a diácono nem a pastor e trabalharam na obra do Senhor até o final das suas vidas. Isso não impede de trabalhar. Todo mundo é obreiro. Todo mundo é obreiro. O obreiro é quem mete a mão para fazer a obra. Então, quando a membresia da igreja entende o seu papel também ajuda o pastor. Aí fica mais fácil para a igreja crescer, fica mais fácil para a palavra ser pregada, fica mais fácil para as coisas acontecerem, se cada um cumprir com o seu papel, se cada um cumprir com a sua obrigação, inclusive dentro da própria casa, tá?
Então fica aí, ó, a dica para você que é líder de igreja, líder de departamento, você que tem uma vida secular puxada aí também. Se você já tem uma vida secular puxada, trabalha pra caramba, dá uma puxada no freio de mão com relação ao que você vai fazer na igreja, se você é casado. Porque não adianta nada, tua vida ser trabalhosa pra caramba no teu trabalho secular, aí tu vai acelerado trabalhar na obra de Deus e tu tá perdendo tua esposa, tu tá perdendo teu marido, tu tá perdendo teus filhos. E aí? Eu fico vendo às vezes certos pregadores aí, principalmente esses que gostam de viajar, esses itinerantes aí. Ah, eu passei 30 dias fora da minha casa. É, tu passou fora da tua casa, varão? Negligenciando tua esposa? Satanás fazendo aquela bagunça? De repente a tua esposa no momento de fraqueza, de carência? O Ricardão, ele tem tempo livre para dedicar. O tempo que tu não tem, o Ricardão tem, tá? Tu não vigia não, para tu ver. É por isso que a gente vê um escândalo atrás do outro. E muitos deles mesmo caem por aí, né? Cara, 30 dias fora de casa, aparece uma varoazinha daquelas lá com fogo na xerebenébia, com fogo no demanturrábia, e aí eles caem. Toda hora você tem escândalos aí. E tem as varoas também que gostam de viajar sozinha. Não, porque eu sou pregador, eu tenho que fazer a obra. Viaja sozinha. Aí aparece aquele varão do sapato de fogo, varão da canela de fogo. Doido para usar o cajado ungido dele. E aí cai. Eu estou sendo sarcástico, eu estou sendo jocoso propositalmente. Que é para que você que está vendo esse vídeo possa acordar e entender que o primeiro ministério é família. Quem é casado não tem jeito. Paulo ensina isso. O primeiro ministério é família, não é igreja não. Igreja, para cair dentro da igreja, é quem está solteiro, quem está viúvo, quem está divorciado também. O casado, não é que o casado não possa, mas o casado tem que priorizar a família. Vai perder a família? Vai perder a família porque está querendo abraçar o mundo com as pernas? Eu sei que tem muita coisa para fazer na obra de Deus, mas a obra de Deus está ali, entendeu? Deus levanta as pessoas para fazerem. Tá? Deus levanta as pessoas para fazerem. Ninguém é insubstituível, ninguém é imprescindível, pode ter certeza disso. Ninguém é insubstituível, ninguém é imprescindível. Nós temos que entender isso. Eu tive um pastor que dizia que o nosso substituto já está preparado. Deus já preparou quem vai me substituir quando eu não puder mais fazer a obra dele. Deus já preparou. Ele já tem a pessoa para me substituir. Como eu fui preparado, certamente, para substituir alguém que não pôde mais fazer a obra de Deus. E é assim que acontece. Vamos parar por aqui? Fechar? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E a mensagem de hoje foi a eleição de 7 diáconos, baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 ao 7. Desejo que Deus continue ministrando poderosamente ao seu coração e que você verdadeiramente seja impactado por aquilo que Deus quer falar. Desejo que você tenha entendido o conteúdo dessa mensagem, reflita acerca de como você está conduzindo seu ministério, como você está conduzindo sua vida, que tipo de exemplo, que tipo de testemunho você dá, que tipo de conduta você tem, que tipo de fé que você tem, como está a sua intimidade com Deus. Quero que você pense nessas coisas todas. Desejo que você reflita nessas coisas todas. Para você que está vendo esse vídeo no YouTube, toda sexta-feira eu posto vídeo novo aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí para você se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário, o seu compartilhamento para que esse vídeo tenha um alcance maior. Para você que está vendo nas outras plataformas, as de vídeos curtos, tipo TikTok, Quai e Instagram, lembrando a você que eu começo a postar uma série nova sexta-feira
eu entro pela semana, vou até a quarta da semana seguinte. Sempre sequencial o vídeo, parte 1, parte 2, parte 3 e por aí vai. E eu convido você também a me seguir aqui, caso você não esteja me seguindo. Clica aí no botão para me seguir, clica aí no coraçãozinho para você me dar esse apoio, deixa o seu comentário também, deixa o seu compartilhamento, para que da mesma forma esse vídeo também tenha um alcance maior nessa plataforma. Para você comprar meus livros, aí nos comentários tem minha landing page. Só você entrar, comprar. Você tem os sites para você entrar, comprar e receber no conforto da sua casa. Você tem o meu WhatsApp para você me chamar lá para você comprar diretamente comigo. Qual é a diferença? Se você comprar no site, na maioria das vezes não costuma ter promoção. Mas em compensação você tem a opção de pagar por cartão de crédito, por exemplo. Você comprando diretamente comigo, a única forma de pagamento é o Pix. Mas em compensação, a partir do segundo livro, eu te dou um desconto. E pelo WhatsApp também você pode me convidar para pregar na sua igreja, se assim você quiser. Lembrando que eu não cobro para pregar. Então, mais uma vez eu agradeço a você porque você ficou até aqui para ver essa mensagem. Desejo que Deus abençoe sua vida. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.